Vivemos numa sociedade em que as pessoas odeiam ouvir a verdade. E a mentira, quando dita muitas vezes para o leigo, acaba se tornando uma verdade. Nós queremos introduzir uma nova era no esporte do fisiculturismo e fitness. Queremos mostrar às pessoas uma visão muito mais bonita e equilibrada do que o que está sendo promovido hoje. Por isso registramos médicos, treinadores e atletas para finalmente trazermos um diálogo aberto sobre o problema das drogas no esporte e na vida das pessoas. E o que fazer para mudar essa realidade que é assustadora e aparentemente impossível de superar? Então, eu comecei assim. Como que eu comecei a treinar? Eu tinha 19 anos, era um fisguela, fui para academia, já entrei. O meu primeiro dia na academia foi tomando anabolizante, porque eu queria alcançar aquilo, custe o que custasse. No meu estúdio, que durante o ensaio fotográfico usou cocaína. Eu entrei em estado de choque com aquilo e ele dizia que era para secar. Mas eu vou te dizer, o cara era um grande campeão, dos melhores que já tivemos. 350 million people in the world are using steroids. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas isso é ilegal primeiro. E é imoral porque como médico você sabe que está causando problema, né? O cara dos caras me xingando no Google, assim, esse médico não presta, não sei o que, pô. Pois é, eles ligam na minha casa me xingando, tá ameaçando. Porque é o cara que vende, não é o cara que usa. Então é um problema. Eu falo, olha gente, vocês têm que lembrar que músculo você ganha fazendo exercício. Autoriza ele prescrever, esses médicos prescreverem. Eles não têm noção, deu para saber que eles não sabem o que acontece. É proibido o médico prescrever hormônio sem ter uma necessidade médica para isso. E para falar que está com baixa de hormônio, tem que ser no mínimo 3 exames. Vários médicos conhecidos aqui em São Paulo, eles têm as receitas, tem uma média de 18 itens. 18 itens. Dentro da própria cápsula que eles mandam fabricar, e eles mesmos indicam onde fazer, e as pessoas vão lá fazer porque ele ganha 30% disso, ou mais. Então isso é um problema, e eles dizem que é uma reposição de hormônios que eles perderam. Só que quem toma anabolizante tem queda dos hormônios circulantes, então ele vai ter queda mesmo do natural dele. Ele é obrigado a usar, então, doses cada vez maiores, e aí tem os efeitos colaterais cardiovasculares e oncológicos, o câncer. Câncer do fígado e do testículo e do ovário são os mais frequentes. Então a gente tem isso, e quando a gente alerta o paciente sobre o uso, eles dizem que eles ficaram sabendo que não tem perigo se usar 1 mês, 2 meses, coisa, e tem. Se a pessoa tiver o gene do câncer, vai desenvolver o câncer nele. E como é que você vai saber? Só quando o câncer aparece. O uso abusivo, o uso com doses altas, tempos prolongados, claro que são piores, mas mesmo com doses admitidas como mais seguras, nunca pode haver segurança. Nós nunca podemos prescrever um medicamento e dizer para o cliente, não vai acontecer nada. Pode acontecer. There's an interesting man who's making some movements in Brazil, South America, interested and concerned for the growth of steroids, you know, in the bodybuilding and fitness community. So I will look at 2 things: nuisance, side effects that are a nuisance, and then side effects that could kill you. Nuisance. Let's go from head to toe. From the top down: hair loss, puffiness, acne, gynecomastia. Gynecomastia to me is not a deadly thing. Actually, steroids were designed to treat advanced metastatic breast cancer. Very interesting. The anabolic steroids, we don't, knocking on wood, don't cause, and that I've ever seen, breast cancer in men. Wow. That's amazing to me. So gynecomastia
definitely, which is a nuisance, and you'll need surgeries and maybe medicines, and and you can have lactation even. So some guys rarely will expel milk out of their. You've probably seen that. You've heard about that. And then a guy that just basically is responding, usually coming off drugs, and doing, I guess, different types of PCT. They've had lactation. It's there. It's not the same as breast milk, right? It is. Oh, it is? Yeah, he's produced. My God. He's lactating. A man can lactate. It's rare. I've seen it, but of course you don't. But I've seen everything. So let's keep moving down. Is infertility deadly, or is it a nuisance? Unfortunately, and this is not a joke, I lost another patient to suicide about 2 weeks ago. When I heard the bad news, he succumbed to depression and drug use. But I've seen guys be really depressed because they can't get fertile and they've lost relationships. Right. And could that lead to suicide? I've seen it, Ron. It's another long day for me. So let's keep moving down. We're down at the testicles now. Testicles could shrink. They will shrink. Your sex will be bad. So those are all, from head to toe, the nuisance or bridging into the severe, long-lasting stuff. Here it is. Brain disease, depression that could even lead to suicide, coronary artery disease, heart failure, kidney disease. I'm done. That's nothing more to say. A situação ideal é sempre a situação de equilíbrio, não é? Quer dizer, a pessoa ter o interesse de melhorar a forma física, não creio que isso possa ser considerado ruim. Por outro lado, negligenciar totalmente o corpo também não é algo adequado, porque a pessoa vai negligenciar também a própria saúde, né? E o que a gente vê, existe muito uma questão de identidade fenotípica do paciente. Essa flexibilidade, que é se tornar diferente do que o seu pacote genético ancestral, às vezes você vai trazer uma musculatura e uma estrutura corporal que os componentes vasculares e cardiovasculares não estão aptos para uma adaptação. Então a gente tem visto mais mulheres com incidência de doença cardiovascular precoce, com uma ateromatose prematura. Então isso tem sido uma modificação de screening de diagnóstico, a gente olhar para essa condição arterial em carótida, em angiotomografia de coronária, para identificar assim, quais foram as modificações dessa introdução de esteróides, anabolizantes, de hipertrofia e de uma mudança funcional desse novo fenótipo nas questões da saúde humana. O hormônio tem uma ação dinâmica, ele é interessante nessa redução de sarcopenia, na recuperação de uma perda muscular importante. Agora, que a gente possa trabalhar com a oferta de múltiplos hormônios sem identificar riscos, isso é uma prescrição um pouco fantasiosa para o momento em que a gente vai ter já uma fonte, né, de pacientes que vão vir modificados por essas prescrições, e o que a gente não vai reconhecer é o que era o modelo original daquela pessoa. Agora, porque é bioidêntico, pode ser muito, não vai fazer mal, são falas um pouco fantasiosas para nós médicos falarmos, a não ser que eu queira vender um produto. Então tem perda de elasticidade, ateromatose, alterações comportamentais, a hepatotoxicidade e a soma desses medicamentos modificando a identificação de receptores celulares que poderiam estar processando os componentes naturais do corpo.